Sabe, amados, quando nós conhecemos a história de José, de Davi, nós vemos assim que a vida deles não foi fácil, né? Que nem Davi, enquanto seus irmãos às vezes estavam de boa na casa deles, né? Ele sempre tinha responsabilidades, tais como cuidar das ovelhas, né? Livrar as ovelhas da garra dos ursos, talvez até mesmo dos leões, né? E olhando para isso, nós vemos que aqueles que são escolhidos de Deus, aqueles aos quais Deus tem grandes realizações a fazer, as coisas não vêm fáceis. Muitas vezes somos injustiçados, somos menosprezados, né? E isso molda o nosso caráter, sabe? Isso nos fortalece. Nada vem fácil para aqueles que são escolhidos de Deus. Davi, às vezes, se via na tentativa de agradar, sabe, o coração de seus familiares. Como, por exemplo, a corça. Uma vez Davi queria caçar a carne de um animal, só que teria que ser uma carne nobre, na tentativa de agradar os seus familiares. Então Davi decide ir atrás de uma corça, que era um animal raro, né? A corça, um cervo, é muito parecido com o cervo, né? Enfim, então Davi acha esse animal. Só que daí, no encalço desse animal estava um leão. E então Davi, ele se viu diante de um dilema, né? Tipo assim, e agora? Como que eu vou livrar essa corça das garras do leão? Né? A corça pesava acho que 200 e poucos quilos, daí para mais, devido à sua grande estatura. Então era como se Davi pensasse, bom, pelo menos eu vou ficar com o resto da carne dessa corça que o leão vai deixar. Porque o leão às vezes caça e distribui parte da sua presa para os seus filhotes, né? Então começa a perseguição, né? Do leão para essa corça e Davi também juntamente, né? Acompanhando essa caça. Porém, amados, tem certos tipos de animais que farejam medo. E o leão é um desses animais. A corça, quando ela se sente com medo, amedrontada, ela transpira. Ela solta uma enzima. E por mais que ela se distancie do leão, fica um rastro invisível onde o leão consegue acompanhar ela. A corça, apesar de ser um animal rápido, ela não tem muita resistência. Porém, o leão tem mais resistência do que a corça. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, ela ia ser abatida pelo leão. Porém, havia um rio no meio no percurso, né? Então, a corça, ela se atira no rio. Ela se atira no rio e se esconde no arbusto. E ali, o leão, ele perde o rastro da corça. E Davi, então, ele acha, sabe, essa corça escondida num arbusto. Quando ele olha para essa corça estava brilhando. A luminosidade da água nos pelos dela. Então a água limpou, purificou aquele cheiro que estava sobre ela. O que eu quero dizer com isso? É que o inimigo, ele fareja o nosso medo, sabe? O medo, ele nos impede. O medo, ele nos trava. O medo, ele pode ser uma brecha para o inimigo te parar, sabia disso? Então não tenha medo, sabe? De realizar os seus sonhos. Não tenha medo de viver as promessas de Deus, sabe? Não tenha medo de desfrutar de tudo aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Seja na esfera financeira, conjugal, matrimonial, não tenha medo, sabe? Às vezes o inimigo quer te parar, as pessoas menosprezam você. Às vezes é isso que acontece. E tudo isso na tentativa de te desanimar, então não pare. Sabe, tudo isso acontece às vezes para a gente perder a nossa bênção, para a gente desanimar, mas que não venhamos desanimar. Então Davi, ele desiste de caçar essa corça, e essa corça fica eternizada no Salmo 42. Amém? Então a corça, ela foi em busca da água, na tentativa de se livrar do inimigo. Mesma coisa somos nós, diante dos dias adversos, diante das perseguições, diante das injustiças, que possamos mergulhar nessa água, sabe? Porque a Bíblia diz que Jesus é a água, sabe? Que nos limpa, que nos purifica, que traz vida. Jesus é a fonte dessa água. E aquele que beber não vai ter sede. O próprio Jesus diz, aquela mulher de Samaria. Amém?
Então, diante das circunstâncias, vamos mergulhar, sabe? Vamos nos atirar aos pés do Senhor. Essa é a palavra que eu deixo no teu coração, em nome de Jesus. Fica com essa palavra guardada. Se esse vídeo gerou algum valor para você, compartilhe. Se essa mensagem é abençoada para a sua vida, compartilhe em nome de Jesus.